Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube, tá? Antes da gente prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo, tá bom? E a gente agradece muito pela companhia de vocês, tá? Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, tá? São produtos de excelente qualidade que tá com um preço excelente também, então aproveite que é por tempo limitado, tá? Sem mais delongas nenhumas, bora pro vídeo que tem muita informação, beleza? Muita informação, bora! Porque os dois jogam um pouco, eu acho que o Grêmio ainda joga pior que o Inter, né, por conta do Luiz Castro, o Inter um pouquinho mais organizado nessa ideia do Pesolano, mas Silvio e Benfica. O que a gente tem que se apegar são nos adversários que também estão jogando menos. Agora, é preocupante ver o Grêmio jogar principalmente fora de casa, né? É verdade. Mas tem sido assim, né? O que aconteceu com o Grêmio recentemente, quando não jogou bem, mas conseguiu, 2 ou 3 vitórias seguidas, mas sem jogar bem, aquilo ali foi um fato isolado pelas vitórias. O futebol não. O futebol foi apenas uma sequência. Agora, o jogo de ontem também foi pródigo não apenas por aquilo que aconteceu dentro de campo, mas também por manifestações depois do jogo. E aí elas são impressionantes. Tipo a do goleiro Everton, que foi o primeiro profissional a falar, né? Isso. Do Grêmio, assim que terminou o jogo. Ganhar e perder é do jogo, mas perdemos sem competir, sem jogar o mínimo. Está tudo errado. Não estamos honrando a camisa do Grêmio. Não estamos fazendo nossa parte. Não estamos honrando essa torcida. Faltou muita vontade da nossa parte. Todos aqui temos que assumir a responsabilidade, porque isso não é o Grêmio. Isso aqui é muito forte, cara. Seguramente com repercussões internas, seguramente com repercussão no vestiário. Possivelmente isso que falou o Everton aqui no ar, ele falou no vestiário depois do jogo, porque se ele não falou, ele seria um oportunista. Oportunista por poder falar publicamente para a torcida, fazer uma média com a torcida. Agora, se ele falou dentro do vestiário, depois de ter dito isso aqui, bom, aí é a atitude correta da parte dele. E para levar estes jogadores do Grêmio a uma reflexão sobre aquilo que está acontecendo. Eu só estou citando, Jean, uma parte relativa às manifestações depois. Porque, evidentemente, o problema não passa somente pelos jogadores do Grêmio. Tem a grande parcela da direção do Grêmio pelas opiniões e manifestações, que a gente vai ler alguma coisa também do Paulo Pelaipe, mais adiante vamos ler aqui, e também das próprias manifestações e da responsabilidade do técnico do Grêmio. A quem, inclusive, eu fiz uma chamadinha ali, não sei como é que se chama isso no Instagram, fazendo algumas perguntas, digamos, aleatoriamente, porque o técnico talvez nem responda isso aí, talvez até leia, mas enfim, eu fiz algumas perguntas que realmente me deixaram preocupado, muito mais preocupado ainda em relação a esse time do Grêmio. Tipo, por que insistir em ideias erradas, Luiz Castro? Por que um meio-campo amorfo e desorganizado, Luiz Castro? Por que, afinal de contas, um time ruim, Luiz Castro? Eu fiz essas perguntas, colocando ali, muita gente já viu isso aqui, muita gente já respondeu, inclusive, mas são questões que passam necessariamente pelo técnico do Grêmio. Então, o jogo, depois de jogado, dentro de campo, a gente viu o que foi o Grêmio, simplesmente não existiu, mas isso não é novidade, mas depois, pelas manifestações, também deixam muita margem para discussão e para debate. E o detalhe é que resta saber qual jogador que o Everton estava se referindo, né? Porque se faltou vontade, se faltou vergonha na cara, certamente o vestiário ferveu depois do jogo, porque o Grêmio foi muito apático, né? O Grêmio simplesmente não assustou o Atlético Mineiro. E o Everton, que é um jogador vencedor de seleção brasileira, tá vendo que também tá faltando vontade, vergonha na cara, porque perder do jeito que o Grêmio perdeu por um Atlético misto ontem, o torcedor ficou completamente indignado, né? Não, e até acredito que não seja direcionado, uma porrada específica, vamos lá, um jogador que jogou mal, no Pedro Gabriel, no Gustavo Martins, também não fez um jogo bom. Não, acredito que é realmente pro grupo todo, porque o Grêmio inteiro tá jogando mal, e jogadores que normalmente jogariam bem, como o Carlos Vinícius, por exemplo,
tá sendo desabastecido. Já é a terceira vez que no Gabarito Bandeirantes eu ouço: Carlos Vinícius é uma vítima, não tá jogando bem, que a bola não chega redonda pra ele. Tem que ser mais voluntarioso, tem que buscar mais o jogo. É a característica do atleta? É a característica do atleta. O próprio Everton fez um jogo ruim ontem. Ele falha no primeiro gol, no gol que o Cassierra erra, ele tava mal. Era ele o goleiro, mas ele tava mal posicionado. Nos outros 2 gols também o Atlético entrou fazendo o que quis, dando toquezinho, Coelho, Bernard Coelho entrou, fez o gol. Então o Grêmio tem vários culpáveis, mas essencialmente, mais uma vez, a declaração mais dispensável foi a do Luiz Castro, a atuação mais dispensável foi a do Luiz Castro, a pessoa mais dispensável do Grêmio hoje é o Luiz Castro. Se tirar o Castro dali, a mutueira tática segue a mesma. Se botar o Kahneman na casa-mata, a mutueira tática segue a mesma. Não muda nada. Tem que tirar o Castro e botar um moralizador. Alguém que vai arrumar esse time. O Castro não tem mais condição de treinar o Grêmio. Sustentar o Castro hoje é insistir em algo ridículo. Deixa só me responde uma coisa. Tem que botar um moralizador. O que tu quer dizer com isso? Alguém que vai mudar a tática, dar um choque completo no elenco. Isso me leva a pensar que é um cara que vai moralizar. Aí a expressão realmente seria bastante forte. Moralizar, o que precisa ser, afinal de contas, moralizar? Se a questão que o Everton expõe é vergonha na cara, vergonha na cara é moralizar. Sim. É chegar e moralizar o elenco. Sim. Mudar completamente a figura do grupo, mentalmente, taticamente. Eu confesso, não sei quem é esse nome, não sei se tem esse perfil no futebol brasileiro, pra fugir do óbvio que seria o Renato. Mas o Renato não tem tanta questão tática quanto poderia ter, mas, de fato, essa questão de vergonha na cara ele colocaria no vestiário. Então, assim, o Luiz Castro hoje, ele é sustentado por uma ideia burra da direção. Manter o Luiz Castro hoje é ter o Grêmio como uma presa num esconderijo. Mas tem um leão olhando pra esse esconderijo, só que o Grêmio é tão convicto nesse esconderijo que não quer sair. Não quer ir pro esconderijo melhor. Pra fugir dessa presa, não. Prefere ser devorado, mas convicto que tá no lugar certo. Mas, pessoal, cá entre nós, né? O desempenho ontem, ele chama atenção pelo placar elástico, pelos 3-0, mas é o desempenho do Grêmio durante toda a temporada, né? A gente pega esses últimos 2 jogos que o Grêmio conseguiu a vitória, mas um time que da mesma maneira não criou, que ganhou muito mais pela vontade. No jogo contra o São Paulo contou com uma felicidade do Pavon, né? Porque o chute de falta foi no meio da barreira, a barreira abriu, o Grêmio acabou conseguindo essa vitória, mas um time muito parecido com o que a gente viu ontem. Claro, o resultado de 3-0 ele chama atenção porque é uma goleada fora de casa, inclusive o Grêmio ainda não venceu, né, fora de casa, 11 jogos, 4 empates e 7 derrotas, mas eu quero só fazer um ponto para análise, não sei o que vocês acreditam sobre, mas o Luiz Castro, além de tudo, ontem ele acabou dando azar. Tudo bem, primeiro tempo catastrófico, mas o Grêmio começa melhor no segundo tempo. Inclusive chega com o Krovinovic, que entrou bem, ao meu ponto de vista. No começo do segundo tempo, os primeiros 10, 15 minutos, o Grêmio criou. E aí o Luiz Castro viu, opa, pode ser que eu consiga empate. Vou mudar a figura do time, vou colocar jogadores mais ofensivos. Da Série A italiana. Mas eu gostaria de saber o que vocês acharam do Grêmio. O Grêmio é o retrato... eu ser irreverente, mas eu acho que mesmo, né? O Grêmio é o retrato da realidade que está instalada aqui na ponta sul do mundo. Não tem nenhuma novidade. Melhorou, fez 2 vitórias. O time do Grêmio... Fez 2 vitórias consecutivas, melhorou. Eu ouvi aqui nesse programa. O time do Grêmio tem limitações sérias. O time do Grêmio tem dificuldades sérias. Não existe milagre, ninguém vai jogar mais porque... tá junto, ou porque não, o time do Grêmio porque é o mesmo treinador, tá bem. Mas vai mudar? Não vai mudar. Eu acho que deveria mudar. O Kahneman vai correr mais? Não, o Kahneman não vai correr mais. Não, mas o Grêmio pode pagar. Tem o... então não precisa treinador. É que assim, aí é que tá. Não precisava botar o Kahneman. O problema todo é que o Grêmio tá num processo que tá no meio do caminho. Se tu abortar esse processo, tu começa tudo do zero de novo. Como se vem fazendo o Grêmio tá próximo do zero, né? Como se vem fazendo ano após ano. A cada 6 meses o Grêmio contrata um lote de jogadores. Esses jogadores que estão agora pesando na folha, o William que saiu, que vai receber por quase 20 meses, né? O William, uma grana pesada. Fortuna. Balbuena, que não vai nem relacionado. Marcos Rocha, que, né, tá ali compondo o grupo. Todos os jogadores, eles chegaram no meio do ano
e pesaram a folha. Não adianta fazer. Esse processo todo ele tem que ser cortado de alguma forma. Vai doer? Vai doer. Tá, mas por que vai que o Grêmio correr, gastou 10 vai, milhões vai no correr Nardoni? risco de cair? Entendo. Vai correr risco de cair. A luta do Grêmio hoje, ela é desesperadoramente de 45 pontos. E tem que entender essa realidade. Vai ter um jogo, 2, em que ele vai competir mais, que vai ser melhor. Não, isso e vai não ter é jogos novo. em que ele vai estar Isso muito não é mal. novo. O que é novo? É que a cada derrota não pode ser um tsunami, entendeu? Tsunami, Porque a 3x0 realidade é um essa. tsunami. Não, o que me 3x0 podia ser Sabe o que 5. me surpreende Tá no dentro Luiz do Castro? contexto. O que me surpreende no Luiz Castro é assim, a decepção pelo que a gente esperava dele. O César Eu usou não no esperava. o César, é verdade, desde o começo foi crítico. Eu esperava, realmente me decepcionei. Errei, mas enfim, eu me decepcionei. O César Não usou- errou, quem tá errando é ele. O César usou uma expressão no bate-bola que o Grêmio parece paralisado. E eu tenho a sensação, Pedro, que o técnico do Grêmio, ele parece anestesiado, paralisado, ele não consegue encontrar soluções. Esse meio-campo com Dodi, Noriega e Nardoni, ele não deu certo nunca, nem para defender, supostamente, é uma Muito falsa menos ideia. pra atacar. Muito menos para atacar. O Grêmio toma um monte de gols e não consegue criar nada. E no jogo, ele parece assim anestesiado com esse turbilhão de problemas que ele não consegue resolver. Quando o Pedro Gabriel estava mal no jogo ontem, a gente discutiu isso no bate-bola. Pedro Gabriel estava mal. Tô falando de situação de jogo, bem prática. Sim. Pedro Gabriel mal no jogo. Ele estava ali do lado do Wallace, que é um melhor zagueiro do Grêmio hoje. Aí quando lesiona o Gustavo Martins, entra o Kahneman. Aí o Kahneman, para proteger o Pedro Gabriel, ficou pior ainda. Ficou pior. Não podia ter Noriega de zagueiro pela direita para deixar o Wallace no lugar dele e ajudar o Pedro Gabriel e o Dodi fazer a função do Noriega e colocar o Krovinovic. Sabe, Pedro, assim, soluções dentro do que ele tem mesmo. E que parece que não tem. Lesionou um zagueiro, bota outro zagueiro. Canhoto. Aí atrapalhou, tá um atacante, o Pavon não tá bem, bota o TT. Se o TT não tá bem, bota o Pavon. São para defender 3 volantes, para atacar um meia mais. É sempre as mesmas soluções. O que E aí mais não me tem assustou, resultado. o que mais me assusta E rendimento, né, que é o pior. E, na verdade, quando a gente fala futebol, sobretudo em crise, tu ter o diagnóstico, né? Tu ter um diagnóstico correto. E o Grêmio ontem abriu uma caixa de perguntas. Caixinha de perguntas? O Grêmio abriu. E a gente só pode repetir Caixa aqui. de pergunta eu nunca tinha ouvido. Caixinha de perguntas tu coloca no Instagram lá pra Isso. ficar respondendo as Por exemplo, perguntas. tu Grêmio bota abriu. ali, eu sou bonito, aí os caras ficam respondendo. O- O Pedro Ernesto é o Brad Pitt dos Pampas. Isso. O Grêmio abriu ontem, Pedro, uma caixa de perguntas, ou uma série de perguntas. Interrogações. Que a primeira delas, tá? O jogo termina. Termina. Aí o Everton fala em falta de vergonha de alguns jogadores, ou de... que ele só podia estar falando para os jogadores, ele não estava falando da torcida. A pergunta que fica, tá, mas quem? Tá, mas a tua análise Quem? é para que aquilo ali tem interesse, tua experiência de vestiário. Para mim, claramente tem endereço. Aí vai o Castro. E o Castro diz: nós tínhamos que colocar o TT. É uma pergunta. Como assim? Tínhamos que colocar o... Não é tu que escala? Tu tinha não, né? Tu colocou porque tu quis. Ou não? Pergunta. Podia ter posto teu namorado. Não interessa. Tá jogando nada, eu sei. Não, mas não interessa. precisava ser necessariamente o TT. Eu não tô fazendo nada. Eu tô só repetindo o que foi dito. Segunda pergunta. Como assim tínhamos que colocar? O que isso quer dizer? Aí entra o Pelaipe, que vem a ser o velho Pelaipe ontem, porque é um turbilhão de informações, né? Pô, o Botafogo tomou uma porrada. Aí, com razão. É. Tá, eu não vou tirar a razão. Tem coisas que o Pelaipe errou ontem, mas tem coisas que ele tem razão, tá? Uma delas ele diz chamou assim... venda pro Botafogo de doação, porque o Isso. Botafogo não Tá, paga. Não é que doação, é doação para esses clubes que estão entrando em recuperação judiciais e recuperação Pagar em judicial 20 anos. vão Isso. pagar em 20 anos. Ou seja, tu tá doando para eles. Mas César, o Grêmio também não paga. tá, mas Vaguinha. E não é clubismo Vaguinha. aqui, porque o Inter também não paga. Vaguinha, Mas é que Vaguinha. Então tu não pode ser seletivo, Vaguinha. vai ao Ele- Botafogo. não, Vaguinha. Não, o Inter não paga, o Grêmio não paga tá, também. mas tu ouviu a Entrou entrevista? agora. Não, só um pouquinho. A entrevista é porque ele disse que o Vieira estava indo para o Botafogo. Por isso que ele cita o Botafogo. Ele não é Mas qual é direcionado. a outra pergunta? A que tu ia pergunta fazer do sobre Pelaipe. O Grêmio está quebrado. Como assim? Porque essa gestão gastou 120 milhões. E essa gestão chegou há 8 meses atrás. E se o Grêmio estava quebrado, ou está quebrado em agosto, o Grêmio estava quebrado em janeiro. É uma pergunta. Eu tenho Como assim? Tu não tá falando de um treinador que custa em 24 meses 40, 50 milhões de Contratado por essa gestão. Porque se está quebrado, está quebrado. Para essa pergunta eu tenho resposta. Ninguém tem vergonha de quebrar. A discussão não é essa. Tem vergonha, sim. Tá? Mas a discussão não é essa. A discussão é
Colocar a primeira frase é colocar a verdade. Ok, então que se coloque a verdade. O Grêmio é um clube que parece não ter alicerce. O Grêmio é uma sucessão de pequenas crises que estão sendo repetidas ano após ano. Se fala entre valores que ficaram do segundo semestre, que o Léo citou, se fala em 25 milhões para pagar agora. O Grêmio pagava de luvas pro William mais de 20 milhões. Isso, então é um horror. Ninguém tá discutindo isso. Só que são situações que não permitem que o clube fique sadio. Aí, a pergunta que eu faço, tô seguindo uma linha muito, muito prática do trabalho do treinador. Vem cá, deu errado já, o Castro. 3 volantes deu errado. Tu vai jogar por quê com eles? Cara, se já deu errado. Sempre se já deu errado, tu vai insistir neles. Por quê? São perguntas. Só que o torcedor, quando começa a ter uma sucessão de perguntas, por isso que eu uso a expressão caixa de perguntas, pequenas caixas de perguntas, ou muitas perguntas, é porque o torcedor do Grêmio, nesse momento, ele tá perdendo o crédito com relação a acreditar ou não que o Grêmio possa sair. Hoje, por exemplo, eu fiz o seguinte exercício, olha a loucura. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, comente aqui mais uma vez da sua cidade e o que você achou sobre essa notícia, tá bom? Te espero no próximo vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima, valeu!